Que Deus tem ministrado e eu estou preparando ele para falar ao longo da campanha da Páscoa. E eu gostaria de partilhar com você o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 29. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 29. João, capítulo de número 1 e versículo de número 29. Eu estou vendo no telão que está no capítulo, agora está correto. Vocês encontraram, digo amém. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e ele disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e ele disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode se assentar, por favor. João Batista é um dos profetas muito relevante dentro do Novo Testamento. Jesus fala que dentre os nascidos de mulheres, nenhum profeta é igual a João Batista. João Batista é aquele que vem para preparar o caminho do Senhor. Ele é aquele que vem para apontar o Messias. João mesmo diz que ele não é o noivo, mas ele é o amigo do noivo. O seu nascimento é o nascimento de milagre. Sua mãe, já avançada de idade, não podia gerar. Deus assim faz uma promessa e no tempo certo essa mulher nasce. O seu crescimento ele é totalmente extraordinário. A Bíblia diz que João não cresce na cidade. João cresce no deserto. Mas é tão interessante a vida do profeta João Batista, que eu tenho dito que ele era um profeta de uma mensagem só. Ele não tinha duas mensagens. Ele não tinha três mensagens. Ele tinha uma mensagem só. Imagine que se você saísse da sua casa e isse até o Jordão numa segunda-feira para ouvir João a pregar. João está pregando: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Imagine que você isse de novo na terça-feira para ouvir uma pregação de João Batista e você está ouvindo de novo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas um detalhe me chama a atenção. João Batista ele está pregando e batizando para gente simples e humilde, sem poder político, sem poder econômico, sem poder social. E ele está pregando: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas no capítulo de número 14 de Mateus, fala que João Batista termina o seu ministério no palácio de Herodes. Pense você. Herodes tem poder político. Herodes tem poder social. Herodes tem poder econômico. E João Batista está pregando no palácio, irmão: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Não sei se você se atentou a isso. Ele muda de lugar, mas ele não troca a sua mensagem. Ele muda de lugar, mas ele não troca a sua missão. Ele muda de lugar, mas ele não perde o seu propósito. Ele muda de lugar, mas ele não perde o foco. Ele muda de lugar, mas ele não se vende, não se corrompe, não se entrega, não se dobra. Ele muda de lugar, mas ele continua sendo profeta, entregando aquilo que Deus mandou. A minha oração é que Deus levanta pelo menos um homem
Deus levanta pelo menos uma mulher aqui nessa noite, que muda de lugar, mas não perde o seu propósito. Que muda de lugar, mas não perde a sua missão. Que muda de lugar, mas não perde a essência da salvação. Aleluia. Esse profeta que está pregando, e ele tinha uma mensagem difícil de ser ouvida, porque ele chamava nomes difíceis. Por exemplo, João Batista pregava raça de víbora. Mas no dia seguinte, ele vê Jesus vindo até ele e ele faz uma declaração: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É com base nessa fala de João Batista que eu quero olhar com você. A primeira coisa que esse verso está me ensinando e vai ensinar para você, João Batista está identificando a presença do Cordeiro. João Batista está dizendo: o Cordeiro está no nosso meio. Porque o centro da Bíblia não é o sacerdote. O centro da Bíblia não são as festas judaicas. O centro da Bíblia não são os pregadores. O centro da Bíblia ainda é o Cordeiro de Deus. João Batista está dizendo que o Cordeiro está entre nós. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o Emanuel, o Deus que habita no meio do seu povo. A presença do Cordeiro para esse texto e para nós, existem algumas lições que eu gostaria de olhar com você. Primeiro, a presença do Cordeiro aponta para um novo calendário. Ninguém se encontra com Cordeiro e continua vivendo no calendário do mundo. A partir do momento que você teve um encontro com Cordeiro, você começa a viver a partir do calendário do reino, porque a presença do Cordeiro aponta para um novo calendário. Olhe para cá, por favor. A presença do Cordeiro aponta para uma nova história também. Eu não conheço homem, eu não conheço mulher que teve um encontro com Cordeiro e a sua vida não foi transformada. Eu não conheço ninguém que teve um encontro com Cordeiro e o seu caráter não foi moldado. Eu não conheço ninguém que teve um encontro com Cordeiro e os seus caminhos não foram endireitados. Você se lembra da mulher samaritana? Ela teve 5 maridos, o 6º não era dela. Mas no dia que ela se encontrou com o Cordeiro de Deus, ela se tornou missionária na cidade de Samaria. Deixa eu entrar um pouco mais profundo. Eu sei que você se lembra de Paulo. Ele é um homem perseguidor da igreja, mas no dia que ele se encontra com o Cordeiro de Deus, ele se torna o maior pregador da história da igreja, porque a sua Bíblia declara: quando o Cordeiro nasceu, o povo que estava em treva viu uma maravilhosa luz. Talvez você não deu glória porque você não entendeu. A tua vida é uma antes e depois do Cordeiro, porque antes do Cordeiro você podia beber, antes do Cordeiro nós éramos escravos do pecado, antes do Cordeiro nós estávamos perdidos nos prazeres mundanos, mas a presença do Cordeiro foi atrás de mim, foi atrás de você, mudou seu jeito, mudou a sua história, mudou a sua vida. Só quem teve um encontro com a presença do Cordeiro aqui. O Cordeiro está presente, irmão. É a presença do Cordeiro, irmão. Eu não sei você, mas nós estávamos caminhando em direção ao inferno, condenado, irmão, diretamente para a eternidade. Mas a presença do Cordeiro foi lá e mudou todo o curso da nossa história. O Cordeiro está presente. Só quem crê, dá um brado pentecostal aqui. João Batista está dizendo que o Cordeiro está presente, a presença do Cordeiro. Mas João não está apenas falando da presença do Cordeiro. João também está dizendo sobre a qualidade do Cordeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus que
tira o pecado do mundo. Eu não sei se você sabe, mas quando Deus vai instituir a Páscoa lá no Êxodo, Deus disse assim para Moisés: Moisés, cada família pegue um cordeiro. Esse cordeiro deve ser macho de 1 ano, sem mácula, sem mancha, sem defeito. Esse cordeiro, ele tem que ser perfeito. Por que esse cordeiro que João está dizendo, eis aí o cordeiro de Deus, ele não podia ser tipo dos patriarcas? Por quê? Porque todos os patriarcas pecaram. Esse cordeiro não podia ser a representação dos profetas maiores, porque todos os profetas maiores pecaram. Esse cordeiro não podia ser a representação dos profetas menores, porque todos os profetas menores pecaram. Esse cordeiro não podia ser a representação de todos os reis da nação de Israel, começando por Saul, porque todos os reis pecaram. Mas esse cordeiro só tinha que ser um homem chamado Jesus de Nazaré, que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Ele é o cordeiro fiel, ele é o nosso advogado, ele é o médico dos médicos, ele é o rocha inabalável, ele é o Cristo, ele é o cordeiro perfeito. Mas olhe para cá, por favor. Você se lembra quando Jesus é levado ao deserto pelo Espírito? A Bíblia diz que quando o diabo aparece e na primeira tentação está escrito assim: se tu és filho de Deus, mande com que essas pedras se transformem em pão. Jesus dá uma resposta que eu gostei demais quando eu me preparava. Jesus disse assim: olhe para cá, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olhe para cá, o diabo está dizendo: se tu és filho de Deus, mande com que essas pedras se transformem em pão. Jesus está dando uma resposta: ô Satanás, eu não estou no deserto para transformar pão em pedra, eu estou no deserto para obedecer o Pai. Por quê? Porque se eu transformo o pão em pedra, eu estou desobedecendo o Pai por causa do pão. Mas se eu obedeço o Pai, o pão vai ser garantido na minha mesa, porque pão nunca vai trazer Pai, mas quem tem Pai tem pão garantido na mesa. Eu vou liberar do altar para alguém me entender aqui. Nós não servimos a Deus por causa do pão, nós servimos a Deus por causa do Pai. Quem está aqui por causa do Pai? Levante a mão, deixa eu perceber. Eu não sei se você sabe, mas alguns lugares por aí só apresentam pão. Vem para cá que aqui tem milagre, vem para cá que aqui tem porta aberta, vem para cá que Deus vai te exaltar. Isso é pão, meu filho, mas aqui não. Aqui a gente pega Pai, e o Pai, que é bom demais, sempre está provendo o pão para aqueles que lhe adoram. Quem pode entender essa palavra, diga glória a Deus. Eu me fiz uma pergunta alguns dias para cá. A Bíblia diz que tinha um homem na Bíblia chamado filho pródigo. A Bíblia diz que ele gasta tudo que tem, ele vai para uma terra longínqua, irmão. E a Bíblia diz que quando a fome chega naquela terra, a Bíblia diz que ele caiu em si e disse assim: quantos trabalhadores tem na casa do meu pai que tem abundância de pão, mas eu estou aqui morrendo de fome. A pergunta que eu me fiz: ele está a voltar por causa do Pai ou ele está a voltar por causa do pão? Ele nunca voltou por causa do Pai, ele está regressando porque tem fome, ele quer o pão de comer. Mas Deus me ensinou uma seguinte verdade: eu não venho na igreja por causa do pão, eu não venho por causa de milagre, eu não venho por causa de porta aberta, eu não venho por causa de cura, mas eu venho numa terça-feira como essa porque eu tenho um compromisso com o Pai, eu estou debaixo da vontade do Pai. Eu não sei se na terça-feira pode, mas chacoalha alguém, só pergunta, diga: você está aqui por causa do Pai ou você está aqui por causa do pão? Porque quem quer o pão não quer sacrifício, quem quer o pão não quer santidade, quem quer o pão não quer obediência, quem quer o pão não quer renúncia, quem quer o pão não quer submissão. Mas quem quer o Pai está dizendo: Deus, eu quero a tua vontade na minha vida. Jesus
Jesus está dizendo, eu não vou desobedecer ao Pai por causa do pão. A Bíblia diz que o diabo lhe tentou a segunda vez, levou ele no alto do templo. O Espírito levou Jesus para o deserto e o diabo levou ele para o alto do templo. Olha como isso é contraditório. O Espírito leva no deserto e o diabo leva no alto do templo. Eu não sei se você sabe que nem todo mundo que está no deserto foi o diabo que colocou, e nem todo mundo que está no alto do templo foi Deus que colocou. Eu já prefiro ficar no deserto com Deus do que estar lá em cima e o capeta reinando na minha casa. Eu vou liberar até vocês me entenderem, porque quem tem tudo e não tem nada não tem Jesus, mas quem tem Jesus e não tem nada tem tudo. Você pode adorá-lo. Olhe para cá. Mas a terceira tentação, a Bíblia diz que o diabo disse assim: Jesus, deixa eu te dizer, tudo isso te darei, tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus disse assim: não entendeste nada, capeta. Eu não vim buscar tudo isso, eu vim buscar todos esses. Eu vou repetir até vocês me entenderem. Jesus está dizendo: eu não vim buscar tudo isso. Tudo isso é carro, tudo isso é casa, tudo isso é prédio, tudo isso é imóvel. Eu não vim buscar tudo isso. Eu vim buscar todos esses, todos esses, todos esses, todos esses, todos esses. Por que, pastor Raul? Tudo isso custa dinheiro, mas todos esses custa sangue derramado na cruz do Calvário. Levante a mão, abra a boca e adora. Você está aqui ou não? Está aqui? Você pode pegar na mão de um vaso aí? Pode? Eu estou ficando animado agora. Diga: Jesus não veio buscar tudo isso. Jesus veio buscar todos esses. Jesus não veio buscar tudo isso. Jesus veio buscar todos esses. Porque tudo isso vai ser queimado na destruição do juízo final, mas todos esses vão morar com Deus na eternidade. Aleluia! Por isso, pregadores, cantores, adoradores, crentes, não fica preocupado com tudo isso, porque tudo isso é passageiro, mas todos esses são eternos. Por quê? Porque pessoas valem mais do que coisa, irmão. Tem crente, aqui não tem, só tem na África, que pisa todo mundo por causa de tudo isso. Mancha a reputação de todo mundo por causa de tudo isso. Humilha todo mundo por causa de tudo isso. Lhe faz lembrar de que assim, tudo isso é passageiro, mas todos esses são eternos. Pessoas valem mais do que coisa. Eles não estão aqui, meu pastor, eles não estão aqui. Pessoas valem mais do que coisa. A Bíblia diz na tua Bíblia, em Marcos capítulo de número 2, que homens, 4 homens, decidiram quebrar um telhado para salvar um homem. Telhado a gente quebra, mas os homens a gente não perde, não. Porque tudo isso é passageiro, mas todos esses, todos esses, todos esses, todos esses, todos esses, todos esses, todos esses. Irmão, se você fosse um crente que entendesse isso aqui, você podia dar glória a Deus melhor. Porque a gente não prega por causa de tudo isso, mas a gente prega por causa de todos esses. Por causa de todos esses. É por causa de você que a gente jejua. É por causa de você que a gente lê Bíblia a noite toda. É por causa de você que a gente sobe no monte. É por causa de você que a gente paga o preço da renúncia. Porque nós não queremos todos isso, nós queremos todos esses. Em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Por quê? Porque ele é o Cordeiro perfeito. Mas esse texto não fala apenas sobre a qualidade do Cordeiro. Esse texto também fala para nós sobre a suficiência do Cordeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. João está dizendo que o cordeiro é suficiente. Um cordeiro é suficiente para salvar o mundo todo. Se você não dá um glória, irmão. Em Gênesis capítulo de número 22, se você se lembra, o cordeiro foi suficiente para salvar um homem chamado Isaac. Êxodo capítulo de número 12,
O cordeiro foi suficiente para salvar uma família no Egito. Isaías, capítulo de número 53. O cordeiro é suficiente para salvar uma nação, a nação de Israel. Agora João está dizendo, este é o cordeiro. Que salva um homem, salva. Que salva uma família, salva. Que salva uma nação, salva. Mas o que? Ele salva o mundo todo. Se você não dá um glória, eu pulo lá. O cordeiro salva um. O cordeiro salva uma família. O cordeiro salva uma nação. Mas o cordeiro salva o mundo todo. O cordeiro salva você. O cordeiro salva a tua casa. O cordeiro salva o Brasil. Mas o cordeiro salva em Angola. O cordeiro salva na Ásia. O cordeiro salva na América. O cordeiro salva na Europa. Porque todos quanto receberam deles o poder de serem chamados filho de Deus, eu estou liberando do altar. O cordeiro é suficiente. Quem crê na suficiência do cordeiro, levante a mão, abra a boca. O cordeiro é suficiente. Por isso, se o cordeiro te salvou, se prepara, vai salvar a tua casa. Por isso, se o cordeiro salvou a tua casa, se prepara, vai salvar o teu vizinho. Por isso, se o cordeiro salvou o teu vizinho, se prepara, vai salvar o teu colega de trabalho. Porque o cordeiro é suficiente. O cordeiro é suficiente para salvar eu, para salvar você, para salvar a tua família, mas para salvar o mundo todo. Eu gostei tanto desse texto que João disse assim, um cordeiro apenas, Jesus, salva o mundo todo. Os teólogos dizem assim que na suficiência do cordeiro não se acrescenta nada. Vou repetir outra vez. Na suficiência do cordeiro não se acrescenta nada. A gente tem a graça de pregar em alguns lugares. Em alguns lugares é assim, eu cordeiro mais água ungida. Eu cordeiro mais vela ungida. Eu cordeiro mais feijão que tira coronavírus. Eu cordeiro mais sal grosso. Eu cordeiro mais vara de Moisés. Eu cordeiro mais vara de Arão. Eu cordeiro mais pedra que matou Davi. Eu cordeiro mais azeite do amor, azeite da prosperidade, azeite da alegria. Não, aqui não. Aqui só o cordeiro é suficiente para te salvar. Eu não sei se você está aqui. Aqui não. Aqui o cordeiro é suficiente para te curar, para te abençoar, para te prosperar, para te libertar, para te regenerar. Eu estou dizendo para alguém, você não precisa de nenhum acréscimo na sua vida. Você só precisa da presença do cordeiro. O cordeiro é suficiente, irmão. Provoque alguém, diga o cordeiro é suficiente. Não diga o cordeiro é suficiente. Não, o cordeiro é suficiente. Não, mas eu pensei que o pastor podia me dar uma água ungida. Não, mas eu pensei, não precisa de nada, irmão. Você só precisa receber o cordeiro na sua vida, porque o cordeiro é suficiente. Não, pastor Raul, eu estou fraco, estou com as pernas balançando. Eu vim dizer para você, o cordeiro é suficiente para te fortalecer. Não, pastor Raul, eu estou doente, estou enfrentando uma enfermidade incurável. O cordeiro é suficiente para te curar. Não, pastor Raul, eu estou enfrentando uma crise financeira. O cordeiro é suficiente para mandar providência na tua casa. Não, pastor Raul, meu filho está perdido, meu marido está no álcool. O cordeiro é suficiente para libertar, para salvar. Levante a mão, diga eu creio. O cordeiro é suficiente. O cordeiro é suficiente. Aqui não é Jesus mais Buda. Aqui não é Jesus mais Allan Kardec. Aqui não é Jesus mais Confúcio. Aqui não é Jesus mais Maria. Aqui não, aqui é Jesus e ponto final. Porque o cordeiro é suficiente. O cordeiro é suficiente. Pedro disse assim, Jesus, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Só tu tens palavra de vida eterna. Pedro me fez entender, existem 4 grupos de pessoas que vivem em relação a Deus. Primeiro, são daqueles que não creem que Deus existe. Tem gente por aí que se declara ateu. Ele diz assim, para mim Deus não existe.
Segundo grupo de pessoas são daqueles que sabem que Deus existe, mas não querem nada com Ele. Deus existe, está no canto dele, eu estou no meu canto, tranquilo. Terceiro grupo de pessoas são daqueles que vivem como se eles mesmos fossem Deus. Mas existe um quarto grupo de pessoas, eles estão aqui nessa terça-feira hoje. São daqueles que não conseguem viver sem Deus. Pensei que alguém podia dar glória melhor. Tem gente que não crê que Deus existe. Tem gente que crê que Deus existe, mas não quer nada com Deus. Tem gente que vive como se ele mesmo fosse Deus. Mas tem homens e mulheres que estão dizendo: só tu tens palavra de vida eterna. Cadê você que me entende nessa noite? O Cordeiro é suficiente, irmão. Esse é o grupo que diz assim: Jesus, eu conto contigo nessa luta. Jesus, eu conto contigo nessa batalha. Jesus, olha a minha casa. Jesus, olha a minha família. Senhor, se o Senhor não fosse conosco, não nos faça subir nesse monte. Jesus, vai na minha frente, abra o caminho, quebra o laço, abra a porta, derrota o inimigo. São homens e mulheres, irmãos, que não conseguem mais viver sem Deus, irmão. Não tem mais nada no mundo que dá sentido à nossa alma, se não for a nossa dependência eterna daquele que nos criou. Porque nós estamos para declarar: o Cordeiro é suficiente. Quantos acreditam que Cristo ainda é suficiente na sua vida, irmão? Mas essa declaração de João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, nos faz pensar uma outra coisa: a morte do Cordeiro. A morte do Cordeiro. Por quê? Porque o escritor dos Hebreus disse assim: não há salvação sem derramamento de sangue. O Cordeiro tinha que morrer. Não bastava a presença do Cordeiro, não bastava a qualidade do Cordeiro, não bastava a suficiência do Cordeiro. O Cordeiro tinha que morrer. E eu quero lhe lembrar que o Cordeiro não morreu porque Judas o traiu. O Cordeiro não morreu porque os discípulos o negaram. O Cordeiro não morreu porque uma grande multidão declarou em uma só voz: solte Barrabás e crucifica o Cristo. O Cordeiro não morreu porque o Sinédrio o entregou. O Cordeiro não morreu porque Cônsul Pilatos lavou a sua mão. O Cordeiro não morreu porque um soldado lhe furou com uma lança a sua esquerda. Mas o Cordeiro morreu porque ele se entregou no meu e no seu lugar. Irmão, se isso não mexe com a tua alma, se isso não mexe com o teu coração, o Cordeiro morreu porque ele pagou o preço da nossa salvação. O Cordeiro morreu porque ele levou na cruz toda a minha e toda a sua maldição. O Cordeiro morreu, irmão, porque ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Cordeiro morreu no meu e no teu lugar, querido. Mas eu quero lhe lembrar isso, que o Cordeiro não morreu como um martim. O Cordeiro morreu como um redentor. Os anjos
conhecem o Cristo Criador, mas a igreja não. A igreja não conhece apenas o Cristo Criador. A igreja conhece o Cristo Redentor. Eu vou falar outra vez. Você lembra da terça parte dos anjos que pecaram? Eles pecaram e não teve derramamento de sangue para eles. Mas quando Adão pecou, o Cordeiro teve que derramar o seu sangue para resgatar Adão. Se você não dá um glória, porque está mal demais, irmão. Então nós não adoramos apenas o Cristo Criador, mas nós adoramos o Cristo Redentor. Como Criador, Ele me criou, mas como Redentor, Ele me comprou na cruz do Calvário. Quem pode adorar o Criador e quem pode adorar o Redentor? O Cordeiro é Redentor. Olhe para cá, um homem fez um barquinho e ele levou esse barquinho para o rio e ele está controlando o seu barquinho na beira do rio. Daqui a pouco as correntezas do rio chegaram e levaram esse barquinho. O homem foi seguindo e o barquinho perdeu de vista dele. Esse homem toda a sua vida procura o seu barquinho. Um dia ele está passando por uma casa de móveis usados. Ele olha assim e ele enxerga o seu barquinho. E ele disse assim: meu barquinho, quanto tempo eu procurei você. O homem chegou para pegar o barquinho. O dono da casa de móveis usados saiu. Ô moço, você não pode tocar nesse barquinho. Mas ele é meu, fui eu que criei. Não é seu não, ele é meu. E eu estou vendendo ele. Quanto que custa? 100 real, 200, 300, 400, 1000. Tá bom. O homem tira uma nota do seu bolso e pagou esse barquinho. E quando ele pagou, ele pegou o barquinho e colocou aqui no seu peito. Oh, meu barquinho, quanto tempo eu te procurei. Eu levantei patriarcas, mas não te acharam. Eu levantei profetas maiores, mas não te acharam. Eu levantei profetas menores, mas não te acharam. Oh, meu barquinho, eu levantei a lei cerimonial, mas não te acharam. Eu levantei a lei moral, mas não te encontraram. Oh, meu barquinho, eu levantei saduceu, fariseu, escriba, zelotes, mas não te acharam. Oh, meu barquinho, mas hoje eu paguei o preço por você. Por isso eu quero declarar, meu barquinho, você é meu 2 vezes. A primeira vez porque eu te comprei. A primeira vez porque eu te criei. Mas a segunda vez porque eu te comprei. A primeira vez porque eu sou o teu criador. Mas a segunda vez porque eu sou o teu redentor. É isso que Jesus como Cordeiro fez por mim e fez por você na cruz, irmão. Eu e você somos de Jesus 2 vezes. A primeira vez porque Ele nos criou no Éden, mas a segunda vez porque Ele nos comprou na cruz do Calvário. Jesus é o Cristo Redentor. Quem pode levantar sua mão e adorá-lo? O Cordeiro pagou o preço da sua redenção. A morte do Cordeiro anulou a minha e a sua condenação. Mas o texto não fala apenas sobre a morte do Cordeiro. Esse texto também fala para mim e para você que o Cordeiro saiu do túmulo ao 3º dia. Porque nós não adoramos um Jesus que esteve vivo e está morto. Não. Nós adoramos um Jesus que esteve morto e agora está vivo para o século dos séculos.
Já disse o antigo louvor pentecostal: não creio num Cristo vencido, cheio de tristeza, amargura e dor, mas nós cremos num Cristo vitorioso, que a cruz não conseguiu detê-lo, o pecado não conseguiu detê-lo, o diabo não conseguiu detê-lo, a sepultura não conseguiu detê-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para os séculos dos séculos. Quem pode adorar o Cordeiro que está vivo aqui? Quem pode? Olhe para cá. Uma das manifestações mais claras que o Cordeiro está vivo é porque até ainda hoje ele faz coisas extraordinárias. Até hoje Jesus cura. Até hoje Jesus salva. Até hoje Jesus liberta. Até hoje Jesus abençoa, Jesus prospera, Jesus exalta. Eu não sei se você consegue entender isso aqui, mas o Cordeiro está vivo. Na sua mão tem a chave que abre a porta, ninguém fecha. Na sua mão, querido, não tem causas impossíveis que não são resolvidas. O nosso Cristo está vivo. A Bíblia diz que Ele anda entre os castiçais, Ele roda na sua igreja, Ele passeia no nosso meio, Ele visita a tua casa, Ele visita o teu casamento, Ele liberta o teu filho. O Cristo vivo está aqui. Levante a mão. Eu estou sentindo hoje aqui que o Cristo vivo está quebrando cadeia. O Cristo vivo está quebrando grilhões. O Cristo vivo está entrando com libertação, porque o Cordeiro está vivo, irmão. O Cordeiro está vivo. Mas deixa eu concluir aqui, meu pastor Rogério. Nós não adoramos apenas o Cordeiro que está vivo. Nós adoramos o Cordeiro que voltará. Eu sei que quando se prega assim, o Cordeiro voltará, isso provoca pelo menos duas reações. Duas. As mensagens sobre Jesus voltará provoca pelo menos duas reações. Primeira reação: Jesus voltará. Alguém faz assim: misericórdia. Jesus vai voltar mesmo? É a primeira reação daqueles que não foram comprados pelo sangue do Cordeiro, daqueles que não foram cheios pela presença do Cordeiro, daqueles que não dependem da suficiência do Cordeiro, daqueles que não estão debaixo da morte do Cordeiro, daqueles que não creem que o Cordeiro está vivo para o século dos séculos. A reação deles é misericórdia. Mas há uma segunda reação quando diz assim: o Cordeiro voltará. Aqueles que foram comprados declaram: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, irmão. Eu não sei você, mas eu vivo na terra com a cabeça no céu, dizendo: em qualquer hora, em qualquer momento, a trombeta vai tocar, a igreja vai subir, porque o Cordeiro voltará. Porque se você não tem a presença do Cordeiro, se você não crê na suficiência do Cordeiro, se você não está debaixo da qualidade do Cordeiro, e se você não foi comprado pelo sangue do Cordeiro, se o Cordeiro voltar, o grito da sua alma será misericórdia. Mas se você crê na qualidade do Cordeiro, se você crê na suficiência do Cordeiro, se você crê no sangue do Cordeiro, quando a trombeta tocar, o grito da nossa alma ainda vai ser: Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Quem pode adorar esse Deus que vai voltar para nos buscar? O Cordeiro vai voltar. Mas olhe para cá. Os primeiros irmãos que ouviram que Jesus voltará pela segunda vez
eles entenderam totalmente a mensagem escatológica errada. Eles falaram assim: se Jesus vai voltar, então a gente não vai mais trabalhar. Se Jesus vai voltar, a gente não forma mais família. Se Jesus vai voltar, a gente não tem mais responsabilidade social. Paulo disse assim: irmão, não é assim. Portanto, eu vos digo, quem não trabalha, não come. Eu vou falar. Aqui não tem, só tem lá na África. Tem crente que é tão focado no céu que esqueceu a responsabilidade da terra. Irmão, você não se organiza melhor? Não, minha casa é no céu. Ô irmão, você não trabalha? Não, eu vou morar no céu. Não. Paulo diz assim: se você está com a expectativa do céu e você não trabalha, você não come. Aí John Stott disse assim: todo crente, ele é cidadão, mas ele é peregrino. Cidadão, peregrino. Cidadão, peregrino. Cidadão, peregrino. Vocês não estão aqui não, pastor Rogério? Como cidadão eu tenho responsabilidade aqui, mas como peregrino a minha terra é lá. Como cidadão eu cuido da minha saúde, eu cuido da minha família, eu trabalho, eu estudo, eu me formo, mas como peregrino eu estou preparado. Quando a trombeta tocar, eu irei ao encontro do meu Salvador. Quem é peregrino aqui, levante a mão. E quem é cidadão também. Diga assim: você, cidadão peregrino. Peregrino cidadão. É isso que nós somos, irmão. A gente trabalha, a gente estuda, a gente se forma, a gente faz poupança, reserva de emergência, a gente conquista título, cargo. Glória a Deus por isso. Somos cidadão. Mas deixa eu te dizer, também somos peregrinos. Juntamos tesouro na terra, sim, juntamos. Mas também juntamos tesouro lá. Se eu tenho um extremo de gente que só pensa no céu, não pensa na terra, eu tenho outro extremo de gente que só pensa na terra e não pensa no céu. Mas aqui não, aqui na Semeando a Palavra não. Aqui nós somos equilibrados. Aqui nós pensamos lá, pensamos cá, pensamos lá, pensamos cá, pensamos lá, pensamos cá. Por isso de manhã eu vou trabalhar, eu estou cuidando da terra, mas à noite eu estou no culto, eu estou preparando para caminhar, para... Eita, eu não sei se você pode dar um glória a Deus melhor do que essa aqui. De manhã, irmão, eu posso acordar cedo, vou à luta, vou à batalha, mas ao anoitecer eu digo assim: não só do pão viverá o homem, mas eu vou me alimentar da palavra, porque eu sou cidadão, mas eu sou peregrino. Estou a morar na terra, mas eu vou para o céu. Eu costumo falar assim na minha esposa, Marinela, eu vou para o céu. Eu não sei quando, eu espero que seja pelo menos com 130 anos. Mas eu vou para o céu. Porque eu sou cidadão. Mas eu sou também quê? Peregrino. Mas existe um desequilíbrio na igreja. Aqui não, só lá na África. Porque quando eu falo da África, meu pastor tem liberdade para falar, não tem aqui. Mestre Hernandes disse assim, que um dia lhe convidaram para pregar. Ele disse assim, o irmão falou assim: você aqui não prega sobre fornicação, você aqui não prega sobre adultério, você aqui não prega contra jogo de vício. Aí perguntaram: então o que eu prego? Falando assim: prega judeu, que aqui não tem nenhum judeu. Então eu tenho liberdade para falar, só tem na África. Um desequilíbrio, irmão. Você se tornou totalmente materialista, que você não pensa mais que você vai morar no céu. Mas Deus lhe trouxe hoje, numa terça-feira, para lhe dizer: o Cordeiro voltará. Mas nós somos peregrinos, mas também nós somos cidadão. Como peregrino eu tenho um direito na terra, mas como cidadão, a minha terra não é aqui.
A minha terra é lá. Pode se colocar em pé, por favor. Cordeiro voltará. Sabe, irmão, eu creio na presença do Cordeiro. Eu creio na qualidade do Cordeiro. Eu creio na suficiência do Cordeiro. Eu creio de todo o meu coração na morte do Cordeiro em meu lugar. Mas eu também creio que o Cordeiro saiu do túmulo. Mas eu também creio que o Cordeiro voltará. E quando ele voltar, o grito da nossa alma não vai ser misericórdia, Deus. Eu fui para a igreja, Deus. Eu ouvi a palavra e fingi que eu não estava ouvindo. Misericórdia, Deus. Quantas oportunidades eu tive para confessar meus erros, mas o meu coração ficou endurecido. Misericórdia, Deus. Quantos perdões eu não consegui liberar. Misericórdia, Deus. Quantos sentimentos de inveja foi implantado no meu coração. Misericórdia, Deus. Antes que seja tarde, conserte a sua vida com Deus. Conserta o teu coração com Deus. Antes que a caminhoneta da morte não te leve. Ou talvez o avião do arrebatamento. Mas você pode dizer nessa noite: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Diga: Senhor, eu creio que o Cordeiro, a sua presença, mudou toda a minha vida. Eu posso testemunhar antes e depois do Cordeiro. Antes do Cordeiro, eu era escravo do pecado. Mas depois do Cordeiro, eu me tornei teu filho amado. Eu creio, Jesus, que o Cordeiro é o único que em tudo foi tentado, mas não pecou. Eu creio que o Cordeiro é suficiente para salvar a mim, para salvar a minha casa, para salvar a minha nação, mas para salvar o mundo todo. Senhor, me ajude a entender que o Cordeiro é suficiente. Não há acréscimo. Não há acréscimo. O Cordeiro é suficiente para me guardar, para me proteger, para me curar, para me prosperar. O Cordeiro é suficiente. O Cordeiro é suficiente. Por isso eu te peço, me perdoe quando eu falhei, quando eu errei. Senhor, cure minha alma. Retire de mim esse sentimento de inveja, competição, de rancor, falta de perdão. Oh Senhor, eu quero viver com os pés firmes na terra, porque eu sou um cidadão, mas os meus olhos estão fitos no céu, porque eu sou um peregrino caminhando para Nova Jerusalém. Orabacalabacharabá, orabacalabará. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te abençoe.